Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. 3 brasileiros estão em isolamento sob suspeita de terem contraído o vírus da varíola dos macacos. Em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, já são cerca de 250 pessoas que têm o contágio confirmado. Segundo sites de notícias, esse número já subiu para mais de 500. Mas o que é a varíola dos macacos? Qual a sua letalidade? Qual a diferença entre a varíola humana, que matou milhares de pessoas, e essa, que agora está no centro da notícia? Eu sou a Etel Corrêa e este é o Fato em Foco. Eu converso hoje com a doutora Erna Krum, ela que é professora titular do Departamento de Microbiologia, Laboratório de Vírus da UFMG e que é membro da Câmara Temporária Pox-Vírus do MCTI. Obrigada pela presença, doutora Erna. Doutora Erna, a gente queria que, primeiramente, a senhora explicasse para nós o que é a varíola dos macacos, como ela surgiu e qual a diferença entre a varíola humana. A varíola dos macacos é uma forma traduzida da doença monkeypox. E esse é o nome internacional. Na verdade, ela tem esse nome porque a sua descoberta foi em macacos, mas eram dois carregamentos de macacos que vieram da África para a Dinamarca, para pesquisa. Posteriormente, vários outros laboratórios do mundo que tinham macacos tiveram também esses problemas, né, com os macacos, a doença nos macacos. E assim, então, a doença foi descoberta, mas posteriormente, em 1970, começam a surgir os primeiros casos humanos, em humanos, na África. Inicialmente, uma criança que teve um quadro muito grave da doença. A partir daí, o número de casos em humanos cresce, né, dessa doença que eu vou começar a chamar de monkeypox, por ser o nome internacional e por não remeter tanto à varíola e nem aos macacos. Por que não remeter aos macacos? Porque na África a doença circula entre humanos, também circula entre macacos, mas, na verdade, ainda não se determinou quais são os hospedeiros intermediários, mas são roedores. Então, é um vírus que circula mais entre roedores do que entre macacos. Macacos, assim como os humanos, também têm a doença, né? Então, essa é a história da doença. E fora do continente africano, nós vamos ter as primeiras infecções a partir de 2003 nos Estados Unidos. E depois disso, em turistas que visitam a África, mas sempre em número bem reduzido. É uma doença que se desenvolve com febre, fadiga, adenopatias, dor de cabeça, dores musculares, né? Que são sintomas semelhantes a outras viroses. Mas depois, numa próxima etapa, depois de uns 2, 3 dias, surgem as lesões. Como é uma infecção que atinge todo o organismo, essas lesões, então, vão surgir, principalmente na face, nas pernas, no tronco. Elas começam como pústulas, como vesículas, evoluem para pústulas e depois para crostas, né? Com uma extensa adenopatia, que são os linfonodos que ficam inflamados, né? Ficam inchados e sensíveis ao toque. Então, é uma doença que cursa com bastante dor também. Em que ela difere da varíola? Bom, é um vírus da mesma família e do mesmo gênero.
Então, vamos dizer, em linguagem comum, é como se fosse primos, né? Mas a varíola, ela foi extinta a partir de 1980. Então, não temos mais varíola no mundo. E como se conseguiu isso? Se conseguiu isso por extensas campanhas de vacinação a partir da década de 60, que culminaram, então, em 80, com a erradicação do primeiro vírus, né? Não existe outro vírus que nós conseguimos erradicar com a vacina. Como era, então, a varíola? O curso da doença, ele se assemelha muito. O que, então, é diferente? É diferente porque é um outro vírus e porque a taxa de letalidade, ela é bem maior na varíola. Ela chegou, em algumas regiões, a 30% dos indivíduos que tinham a doença. E como é essa taxa, então, no monkeypox? Relatos da África, em diversos países, dão índices de 3 a 6% de letalidade, o que é uma letalidade alta. Mas nos casos desse novo surto, que se concentra principalmente na Europa, mas não somente, né, também na América do Norte, na Austrália, a Argentina já se identificou também, em Bolívia tinha uma suspeita. Não houve, até o momento, apesar do número de casos estar aí ao redor de 500, né? Não houve nenhuma morte. E essa amostra de vírus da África Ocidental, ela é um pouco mais letal do que aquela amostra que vem da África Central. Então, essa que está circulando agora é uma amostra menos letal. Então, ela causa uma doença menos grave. Como essa doença tem esses índices registrados de letalidade, e como envolve também, como eu vou discutir depois, a disseminação pelo mundo, que não seria nada interessante, né, para a saúde pública, então há uma grande preocupação. Doutora, exatamente era o próximo ponto que eu ia colocar. A gente tem informações aí que já há casos em Portugal, Espanha, como a senhora disse, na Argentina, quer dizer, bem pertinho aqui do Brasil. A gente sabe que é um trânsito muito grande hoje entre países nesse mundo globalizado, e também a informação que a gente tem desses 3 casos suspeitos no Brasil. Qual é o risco desse surto chegar ao Brasil e se alastrar? O risco de chegar ao Brasil, ele é alto, né? O que as autoridades, né, tanto do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, da Saúde, estão fazendo é determinando medidas que possam impedir a disseminação depois que ele chega ao país. E aí, no caso, quais seriam as maneiras de se evitar isso? Os vírus têm propriedades biológicas que nós conhecemos, mas sempre podem surgir novas propriedades biológicas. O que eu quero dizer? É muito difícil prever essa disseminação. Então, o que temos que fazer, né, não é criar alarmes, não é isso, né? É criar mecanismos de contenção para que essa disseminação não possa ocorrer. Ele se dissemina por contato próximo, né? Por secreções respiratórias, porque ele é um vírus que causa uma infecção sistêmica, então ele está em todo o nosso organismo,
inclusive no trato respiratório. Mas é diferente de um SARS-CoV-2, né, que hoje todos conhecemos, que se dissemina pelo ar com muito mais eficiência. Então, aqui eu diria que é uma transmissão por gotículas maiores, né, do que no caso de SARS-CoV-2. Dissemina também pelas secreções das vesículas, das lesões que vão surgir das vesículas. Essas vesículas, como eu contei, evoluem para pústulas e crostas, e todas as etapas o material é infeccioso, inclusive as crostas, né? Então, aquilo que nós chamamos de fômites, né? O que são fômites? Por exemplo, uma roupa de cama, já que a pessoa tem inúmeras lesões pelo corpo e isso forma, e a partir daí se formam crostas, essas crostas, mesmo que sejam microcrostas, caem em roupa de cama, caem em roupa de banho, né? Ou na própria roupa da pessoa. Então, é preciso de identificar as pessoas infectadas e fazer o isolamento para que o vírus, que é muito estável à temperatura ambiente, né? Então, se aquele contato com a roupa de cama foi feito, por exemplo, há alguns dias atrás, o vírus vai continuar estável lá, nas crostas, né, na roupa de cama. Né? Então, não adianta dizer assim, eu vou guardar a roupa de cama uma semana, daqui a uma semana o vírus morreu. Não, nesse caso, ele é muito resistente. Tratar esse paciente em casa, então, é uma situação bastante complicada, né, doutora? Teria que, além de isolar, ter o trato dos materiais deles totalmente Sim, isolado, até lavar roupa, etc. Então, nós precisamos de isolar os pacientes e tudo, vamos dizer, que lhes pertence, roupa de cama, roupa, precisa ter um processo de desinfecção especial. Mas, por outro lado, ele, por exemplo, é muito sensível ao cloro, né? Então, a água sanitária, por exemplo, na roupa, já seria suficiente para eliminar o vírus. Mas cuidados especiais, sim, dentro de uma casa tem que ser tomados. Então, uma das formas de transmissão é exatamente essa que você citou, dentro da casa, né? Porque a pessoa está adoentada, e ela precisa, então, ficar em isolamento dentro da casa e todos os objetos dela precisam de um processo de desinfecção especial. Isso também vai acontecer nos hospitais. E algum tipo de medicação específico para ajudar na cura dessas pústulas, que além de doloridas, elas coçam também ou não tem coceira? Como que é? Tem muita coceira, sim, principalmente na fase final das crostas, né? Mas é muito importante, né, não se coçar. Por quê? Caso contrário, aquelas lesões acabam inflamando e você pode ter infecções secundárias, além de que você pode ter escaras depois, que são marcas que ficam, né? Assim como aquelas marcas que as pessoas mais velhas têm da vacina, da varíola, né? Então, são marcas semelhantes que podem ficar. Mas, infelizmente, há 2 medicamentos que foram aprovados, mas esses medicamentos não foram extensivamente usados para monkeypox. Eles foram aprovados para varíola, né, num possível ressurgimento, que não é o caso. Né, mas eles podem ser usados para monkeypox. Mas não estão ainda disponíveis, não estão ainda aprovados, né? Então, nesse momento, toda a medicação é apenas sintomática, né? Então, vamos pegar os sintomas e tentar reduzir a gravidade dos sintomas, né? Como dor, como febre, dessa forma que vai se, então, controlando a doença.
E qual que é o tempo médio dessa infecção? A partir do contato até o aparecimento das lesões, né, isso pode variar aí de 5 dias a 2 semanas. Depois nós temos a próxima etapa, que é a etapa da doença, em que a pessoa está, né, transmitindo. Para termos uma ideia do potencial de transmissão, uma pústula pode gerar uma crosta com 10 milhões de partículas de vírus. É muita coisa, né? Se fosse dinheiro, seria muito bom. Mas esse período aí da doença, em torno de 21 dias. Claro que vai depender de haver complicações, infecções secundárias que podem ocorrer, né? Mas se for as infecções que são um pouco mais brandas, né, elas duram aí em torno de 3 semanas. Doutora, não querendo realmente entrar num clima de alarmismo, mas a gente fica um pouco assustado, né? Eu, por exemplo, vendo a situação do monkeypox, a gente lembra um pouco da catapora, mas a catapora é uma coisa muito mais simples, né? Eu tive catapora, então coçava o corpo, fiquei com algumas manchinhas, depois sumiram. E na minha época de escola, estudei a varíola porque já não existia mais. Mas quando a senhora me fala que não tem medicamento aprovado, isso preocupa. Essa Câmara da qual a senhora faz parte estuda alguma medicação ou estuda a forma de tentar evitar a proliferação do vírus, já que a gente sabe, como a senhora mesmo colocou, que hoje é difícil evitar que o vírus chegue, né? Porque tem as fronteiras abertas. A gente fica assim um pouco assustado. Sim, as viroses têm esse problema, nós temos a dificuldade na medicação, né? São muitas que nós já temos. Existem, sim, 2 medicamentos que têm já boa indicação, né? Então, esses medicamentos agora também, não só no Brasil, como fora do Brasil, certamente serão utilizados nessas pessoas off-label, quer dizer, vão ser certamente feitos estudos, né, com esses casos, né? Claro que os comitês de ética têm que aprovar, para avaliar, sim, a possibilidade de termos no futuro um medicamento disponível. Eu acredito que não tem a vacina. A vacina que foi usada para a varíola, ela não é mais uma vacina segura para a nossa atualidade, né? Nós tínhamos muitos efeitos adversos. Nós temos hoje um grande número de pessoas com algum nível de imunossupressão. Então, aquela é uma vacina que, apesar de muito conhecida, apesar de ter erradicado a varíola, não poderá mais ser usada. Mas existem vacinas já aprovadas para varíola de segunda geração, que são aquelas que, né, têm muito menos risco do que as de primeira geração, e temos as de terceira geração, que são vacinas de vírus inativados, né, vírus que não se replicam, para serem mais seguras. Essas vacinas para varíola, elas podem servir também para monkeypox, mas é claro que mais estudos e mais testes devem ser feitos para que ela possa realmente ser uma vacina aprovada, né? Ainda assim, toda vacina apresenta um risco, então ela só seria indicada no caso de nós termos não só a entrada no país, mas uma disseminação extensa, o que é muito pouco provável. Falando ainda em varicela, você tem toda a razão. A varicela é, inclusive, uma recomendação de diagnóstico diferencial, que a doença, ela se assemelha no seu diagnóstico clínico, sim, com a varicela. E nós temos também, no Brasil,
e muito em Minas Gerais, no interior, uma doença que nós chamamos de vacínia bovina. É uma doença, eu diria, negligenciada. Por que é negligenciada? Porque ela é pouco disseminada e ela está principalmente em áreas rurais e é causada por um pox vírus também, cujas lesões se assemelham. Mas qual é a diferença? No caso da vacina bovina, nós temos poucas lesões. Então, algumas lesões nos braços, nas mãos, geralmente. Por quê? O ciclo epidemiológico dele, ele cursa principalmente entre os animais, as vacas leiteiras e os seus ordenhadores, né? Mas os pacientes também tratados, eles reclamam muito de dor e linfadenopatias, então há muitas semelhanças também. Então, além de toda a preocupação com a entrada da doença no país, há também essa preocupação e estudos, né, para fazer um diagnóstico diferencial correto. A senhora está me dizendo, então, que vacas, que os bovinos também podem ser hospedeiros desse tipo de vírus? Não, desse tipo não. Eu diria que é do primo, né? É um outro primo, tá? Que chama vacina vírus. E que já foi descrito no Brasil, nós estamos descrevendo no Brasil desde 1999. Né? Mas as lesões de todos os poxvírus se assemelham um pouco, né? A diferença, ela principalmente cursa na gravidade da infecção. Gravidade, eu estou falando aqui em taxa de letalidade, né? Porque sintomas né, como febre, fadiga, lesões, todos causam. Né? A diferença está na letalidade. O que a Câmara Temporária de Poxvírus está discutindo a respeito dessa situação da varíola do macaco? O que nós estamos discutindo é principalmente apoiando, né, também o Ministério da Saúde e medidas que possam prever quais pesquisas vão ser necessárias para que a gente possa entender melhor e evitar essa disseminação no país. Porque há também risco de disseminação para os animais, para os roedores. Então, é preciso de evitar essa disseminação. Então, o foco principal é como vamos fazer o diagnóstico diferencial, né? Como vamos evitar a disseminação, quais são os métodos que precisamos usar para fazer a desinfecção, né, de todos os objetos, de tudo que foi usado, como vai ser feito o isolamento. Já existe, doutora, uma linha de trabalho definida, porque a gente sabe que isso acontece muito rapidamente, né? A gente tem aí o que ficou de conhecimento diante da pandemia da Covid-19, que talvez possa ser utilizado novamente. Essas medidas de prevenção estão sendo todas discutidas, né? Elas são diferentes da Covid, então elas estão sendo discutidas e isso já está gerando documentos, principalmente para o Ministério da Saúde, para que possa, então, embasar essas medidas, né? O governo brasileiro está, sim, se preparando, né? Está, sim, já identificando locais para o diagnóstico, onde que vai ser feito o diagnóstico, qual é o diagnóstico diferencial que vai ser feito, e, na verdade, o que estamos fazendo também, isso que estamos aí fazendo com a sua colaboração também, divulgar as notícias reais, né? Então, existe um risco,
Nós precisamos mitigar esse risco, mas precisamos informar a população, né? Informar significa ajudar também as pessoas que tiveram, por exemplo, viagens para o exterior ou contato com pessoas que estiveram no exterior, identificar rapidamente que ela pode estar tendo essa doença, né? E procurar os centros de saúde, evidentemente. Então, dessa forma, uma informação correta, né, é importante. Isto não deve ser traduzido como alarme, né, como alarmante, mas sim como medida de prevenção. Nós precisamos atuar rápido, né? Não podemos descobrir meses depois que nós temos a doença no Brasil. Sim, e inclusive me chama a atenção a fala da senhora para que seja logo iniciada uma campanha informativa, não é? De sintomas, de quando procurar um posto de saúde, e com certeza haverá necessidade de treinamento das equipes, não é, doutora? Sim, sim, certamente. É isso que o Ministério, os dois ministérios têm feito, no sentido de já informar rapidamente a todas as redes, né, que trabalham com saúde sobre as medidas que deverão ser tomadas e também alertando para identificar os casos, né? Há 13 brasileiros que estão em observação. Essa ainda é a informação oficial? E onde estão esses brasileiros? Como é que eles estão sendo tratados? Eu não sei te falar se ela está atualizada. É a mesma que eu tenho. Eu tenho a informação de Rio Grande do Sul, Ceará e Santa Catarina, me parece. E eles estão em isolamento, sendo acompanhados? Sim, sim, estão sendo acompanhados, está sendo feito o diagnóstico. Doutora, qual a mensagem final que a senhora gostaria de dar nesse momento para a população em relação a essa preocupação que existe, né? A população deve ficar atenta, é a questão de higiene, é a questão de sintomas. Qual a orientação que a senhora daria? Sim, eu acho que já existe no momento uma recidiva, vamos dizer, de SARS-CoV-2, de Covid. Então, o uso das máscaras eu realmente recomendo, porque esta doença também é transmitida pelo trato respiratório, né? Apesar de que nós ainda não temos casos identificados no país, né? Então, não seria o caso de usar a máscara para monkeypox, mas se houver algum risco em viagens internacionais, usar a máscara de maior segurança que for possível, e, fora isso, as medidas de higiene, né? Sempre higienizar as mãos, cuidado, não ter um contato muito próximo com pessoas, na medida do possível, e se tiver, sempre de máscara e mantendo todas essas medidas. Mas, novamente falando, ainda não estamos, ninguém precisa de sair de casa, né, com a preocupação de que vá adquirir, se infectar com monkeypox, né? Nós não estamos nesse ponto, nós estamos no ponto de, principalmente, ter a entrada no país por portos, aeroportos ou rodoviárias internacionais, e o contato, né, talvez com turistas, são alguns dos pontos críticos neste momento. Doutora, muito obrigada pela participação aqui, obrigada pelos esclarecimentos, obrigada a você também que acompanhou a nossa coluna hoje. Então, vamos ficar atentos, vamos tomar cuidado com a nossa higiene, vamos cuidar da gente, cuidar do outro, como disse a doutora, sem alarde, mas atento sempre à questão da higiene,
para que a gente possa continuar seguros aí na nossa sociedade. Muito obrigada, viu, doutora? Você me segue lá nas redes sociais? Então anota aí, Etel Corrêa Jornalista no Instagram. Eu estou também no Twitter, Etel_Corrêa. Você me acompanha todos os dias também na TV Alterosa, onde eu trago as notícias do cotidiano, tudo aquilo que importa, tudo aquilo que é preciso a gente discutir para ter uma vida melhor e mais informada. Eu volto na próxima semana. Este foi mais um Fato em Foco.